Shalom Aleichem. Bem, gente, será que Deus é sionista? Será que Deus apoia a existência de Israel? Depois do ano 70, a partir do ano 70 da Era Comum, quando a Judéia se levantou contra o Império Romano porque não se cansaram, os judeus da época se cansaram de pagar impostos altos e da opressão do Império Romano, se levantaram para uma guerra de independência, para se libertar, para expulsar o exército romano e o poder romano da Judéia, mas eles foram vencidos, foram derrotados. E o que nós vemos é que o nosso povo israelita se espalhou pelo meio do mundo, por todo o mundo. Anos se passaram até nascer, bem antes de 1948, um pensador como Theodor Herzl, um israelita europeu, escreveu um livro e tinha como objetivo, ou seja, tinha um sonho de voltar para Eretz Israel. Claro que depois da derrota no ano 70, depois da Era Comum, os imperadores romanos batizaram a Judéia para varrer a memória do nosso povo, do mapa do mundo, da memória das pessoas. Eles batizaram aquele local de Palestina, que vem do grego. Significa Filisteia, que Filisteia você sabe que é terra dos filisteus, dos maiores inimigos do nosso povo no passado. Um povo que deu muita dor de cabeça naquele tempo para o nosso povo. Então, gente, o que nós vemos aqui em volta dessa ideologia de Theodor Herzl, se levantaram outros, realmente com a esperança de voltar para Eretz Israel, que tinha sido apelidado a Judéia tinha sido apelidada de Palestina. E então, uns resolveram, se disponibilizaram em voltar para a nossa terra sagrada, enquanto que outros, que tinham um poder aquisitivo melhor, não, em vez de voltar junto, eles disseram: vamos ficar aqui patrocinando vocês, dar cobertura financeira, recurso financeiro para que vocês, ao chegar lá, vá comprando umas terras, vá expandindo a terra, vá aumentando as fazendas, os recursos e as condições, construindo uma cidade que mais tarde foi Tel Aviv, né? Tel Aviv foi uma cidade, Tel Aviv, que significa Monte da Primavera, Monte Aviv, primavera, foi construída com esses israelitas que estavam voltando de todas as partes do mundo para Eretz Israel, comprando terra, cultivando a terra e aumentando em número por causa das perseguições que surgiram em várias partes do mundo. Nós vemos isso na Inquisição, nós vemos isso no tempo dos nazistas, nós vemos isso quando a Espanha expulsou judeus espanhóis, tiraram a cidadania dos judeus espanhóis. Quando Portugal também fez o mesmo. E todos os sionistas, ou seja, surgiu aí então o termo sionista, porque vem de Tion, né, Sião, que é um título dado a Jerusalém, né, Jerusalém. E quando se fala sionista, está se falando de um povo que acreditava que nosso povo israelita deveria voltar para a terra de Israel, para a terra de Israel e ter como capital Jerusalém, né, que traduz em Jerusalém. E foi nesse pensamento, depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, 2 anos depois, que uma resolução da ONU resolve dividir a terra que estava ocupada pelos árabes, né? E a terra, naquele momento, aquela área se chamava de Palestina, porque
os imperadores batizaram aquele local de Palestina, simplesmente por ódio do nosso povo, para varrer o nome para sempre, com medo de que o nosso povo se juntasse a um grande exército e atacasse novamente. Porque depois da guerra do ano 70, depois da Era Comum, também Bar Korba, no ano 135, tentou retomar a Judéia, o território da Judéia, e foi derrotado. Então, realmente, o nosso povo tinha perdido a esperança e foi vivendo em vários países do mundo, até depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando houve uma resolução da ONU, que, devido às perseguições sobre todos os judeus espalhados por todos os países do mundo, eles deveriam realmente ter um lar, ter uma casa, ter um território. E como a Grã-Bretanha era, vamos dizer, o Império da Grã-Bretanha, estava dominando aquela área estava sob o domínio da Grã-Bretanha, a Palestina, o local onde é hoje a Jordânia e outras áreas ali. Então, resolveu dizer assim, vamos repartir aquele pedaço de terra que está sob o domínio da Grã-Bretanha e nós iremos dar uma parte para os judeus e uma parte para os árabes que ali vivem, que se autodenominam de palestinos ou filisteus, né? Então, isso aconteceu e enquanto a ONU decidiu, as Nações Unidas decidiram, e quando o nosso povo israelita, chegado de diversas partes do mundo, ainda não falando hebraico, um falava espanhol, outro falava russo, outro falava árabe, porque muitos vieram de países árabes, outros falavam português, porque saiu da Península Ibérica, onde fica Portugal, outros falando inglês, outros falando francês, polonês. Existia ali uma Torre de Babel, no ano de 1947. Nós só foi se organizando para que no ano seguinte pudesse declarar a existência de um país, o renascimento de um país chamado Israel. Então nosso povo não sabia falar hebraico, nosso povo falava a língua dos países de origem, porque eram quase 2000 anos, e judeus de Portugal falavam português, judeus espanhóis falavam espanhol, judeus russos falavam russo, o hebraico não existia. Judeus de países árabes, como Marrocos e outros, falavam o árabe. E ao chegar ali havia uma Torre de Babel, né, gente? Uma Torre de Babel, como se diz, como se refere à língua, porque não existia, digamos assim, uma língua, apenas uma língua, e o hebraico ainda não existia. E era dificultoso um entender o outro ali, mas é por isso que hoje em Israel muitos israelitas sabem falar mais de uma língua, mais de um idioma, às vezes devido aos seus ancestrais, os seus avós, bisavós, que vieram de algum outro país, e ele também acaba falando, acabou falando, aprendendo a falar a língua do país de origem dos seus pais. Então, em 1947, se falavam diversas línguas ali em Eretz Israel, que chamavam de Palestina, né, para pagar o nome, para varrer do mapa de uma vez a Palestina, né, se apelidou com esse nome. E quando o nosso povo ia chegando, nossos irmãos iam chegando, iam cultivando a terra, e foram formando a cidade que hoje é chamada de Tel Aviv, a maior cidade de Israel. Então, gente, quando se aproximava 1948, quando o nosso povo se preparava para gritar com alegria a existência, novamente o ressurgimento de Israel, não mais com o nome de Judéia, mas com o nome de Israel, nome do nosso terceiro patriarca. Então os árabes ao seu redor pensavam diferente, pensavam em exterminar o resto,
que escaparam do ódio de Hitler, do ódio dos nazistas. Então, tanto os palestinos, de um lado, como os outros árabes, do outro lado, libaneses, sírios, egípcios e árabes de outros países, eles se juntavam, eles planejavam atacar realmente o nosso povo e destruir de uma vez, acabar com o restante que sobrou do nazismo. Então foi aí que nós vemos que Deus é sionista, aí que nós vemos que Alá é sionista, porque quando os árabes atacaram, quando em 14 de maio de 1948, o nosso povo se alegrava ao declarar o ressurgimento de Israel em uma pátria judaica, uma pátria israelita, para um povo tão sofrido e perseguido por todos os países por onde estavam espalhados. Então os árabes não se alegraram, não disseram, não, vamos declarar também. Os árabes podiam, ou seja, os árabes que se autodenominavam palestinos podiam dizer, vamos também proclamar a existência de um país chamado Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, como tinha sido estabelecido pela ONU. Mas foi o contrário, ele queria o resto. Ele não queria dividir aquela terra. Eles queriam tudo. Nós não aceitamos dividir esse pedaço de terra com israelitas, com judeus. Foi aí que os árabes que se denominavam palestinos, né, não sei por que eles insistem em querer ser chamado de filisteus, né, eles tinham combinado com vários países ao redor de Israel, norte, leste, sul. Então, em 14 de maio de 1948, quando Israel proclamou o ressurgimento, ou seja, quando o nosso povo israelita recém-chegado proclamou o ressurgimento de Israel, então foi atacado pelo norte, pelo Líbano, pela Síria, pelo leste, pela Arábia Saudita, pela Jordânia, pelo sul, atacado pelo Egito, pelo oeste também, por todos os lados. E nós vemos ali que Deus é sionista, Alá é sionista. Porque quando os árabes atacaram o nosso povo gritando Allahu Akbar, nosso Deus, Alá, ele não foi pelos árabes, ele foi pelos israelitas que lá estavam. Porque aquilo ali foi um milagre feito por Alá. Alá entregou os árabes nas mãos dos nossos irmãos israelitas, puros, com pureza de coração, digamos assim, recém-chegados ali naquele local, muitos deles, que escaparam da Inquisição, que escaparam do nazismo, que escaparam das perseguições na Espanha, em Portugal. Então nós vemos que quando os árabes gritaram, atacaram pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, gritando Allahu Akbar, nós vemos que Alá disse não. Eu sou pelo povo israelita. E ele, nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, entregou os árabes nas mãos dos nossos irmãos. Ali não havia idolatria, ali havia um povo temente a Deus, que escaparam da morte, estavam ali com a espiritualidade lá no auge. Então nós vemos a derrota. Gente, a guerra de 1948, chamada de Guerra da Independência, foi um milagre. Israel recém-formado, ou melhor, formado, criado exatamente naquele momento, estava sendo atacado pelo norte, por países, pelo norte, pelo leste, pelo sul, por países que tinha aeronáutica e marinha. E os nossos irmãos venceram. Como venceram?
tantos países, lutaram contra tantos países ao mesmo tempo, venceram a guerra. Venceram a guerra da independência. E os países árabes temeram, foram derrotados, recuaram. E foi sob o sangue derramado de muitos israelitas que tiveram que lutar para sobreviver. Tiveram que empunhar armas para sobreviver. Tiveram que empunhar armas para escapar de mais um massacre. Foi ali que nosso povo comprou com sangue muitos pedaços de terra dos chamados filisteus, empurrando eles um pouco mais para trás, onde nós vemos que o nosso povo então teve que, por questão de segurança, ocupar algumas partes do território do inimigo, por questão de segurança. E a faixa de Gaza poderia ter existido como um país, Cisjordânia, como um país, mas só que o Egito anexou a faixa de Gaza e a Jordânia anexou a Cisjordânia. Então, esse povo não queria um país palestino. Por que eles não declararam a faixa de Gaza um país palestino? Por que eles não declararam a Cisjordânia um país palestino, mas anexaram a Cisjordânia, a Jordânia e anexaram o Egito, ou seja, a faixa de Gaza ao Egito? Eles não queriam o nosso povo ali. Mas na guerra da independência, nós vemos o nosso Deus dar vitória para o nosso povo. Porque não tinha como, gente. Se você observar, se você ler a história, aquilo ali foi Deus. Aquilo ali foi um grande milagre. Aquilo ali foi um milagre tremendo. Não dá para você dizer que ali foi sorte. Foi Deus. Ali foi Deus. Ali foi o nosso Criador. E quando os árabes pensavam que Alá seria por eles, Alá fez justiça e disse: não, eu sou pelos israelitas. Eles aqui são vítimas. Eles aqui são vítimas. E vocês estão errados. Então, os árabes foram derrotados, gritando o nome de Alá. Então podemos dizer que na guerra da independência, Deus mostrou que era sionista, que acenava embaixo, realmente, que todos os israelitas espalhados pelo mundo tivessem um território, um país para chamar de seu. Então nós vemos que ali, Alá é sionista, porque Alá apoiou a existência de Israel. Então, o que nós lamentamos, lamentavelmente, é que Israel está se secularizando, se tornando um país secular, onde os israelitas, descendentes daqueles que escaparam da morte, que escaparam do nazismo, sobreviventes de perseguições em diversos países do mundo, lamentavelmente estão perdendo o temor, estão se afastando, perdendo a espiritualidade. E hoje nós vemos um Hamas que não tem marinha e não tem aeronáutica, tem apenas uma infantaria e artilharia, que não dá para comparar com a artilharia e a infantaria israelense. Nós vemos o Hamas dando dor de cabeça para Israel. E como pode isso, gente? Então, assim como o Shimshon, que traduz em Sansão, tinha sua espiritualidade lá no auge, então ele rasgou o leão no meio, ele derrotou 1000 soldados filisteus com a queixada do jumento. Mas quando o Shimshon ele perdeu a espiritualidade, o Espírito de Deus se afastou de Shimshon. E ele ficou vulnerável. Ele perdeu para homens, porque ele ficou de igual para igual com eles, sem Deus. Shimshon, ele era um homem comum, igual a todos os outros. Então ele foi manietado, foi levado, serviu de palhaço para os filisteus. E a única maneira que nós vemos que Shimshon ele temeu a Deus, como está escrito, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. E Shimshon ele se arrependeu e ele disse para Deus, prometeu não cortar mais, né, as tranças do seu cabelo, prometeu para Deus fidelidade,
e pediu perdão a Deus e disse que Deus, que ele pudesse se vingar dos seus inimigos, pelo menos por um dos seus olhos. O Espírito de Deus voltou para ele e ele empurrou as colunas principais do estádio. Ele derrubou a arena sobre a cabeça dos filisteus, mas só que ele faleceu também, lamentavelmente. Ele foi junto, lamentavelmente, dizendo: morra eu e os filisteus comigo. Então, rezamos para que não possamos ver isso com Israel. Que Israel ele não precise usar o armamento nuclear que tem, se for cercado por todos os lados, se vê de uma forma que não pode mais escapar dos seus inimigos e de repente ter que acionar a bomba nuclear, a arma nuclear que tem, as ogivas nucleares que tem, e dizer: morra eu e os inimigos comigo, e ser varrido do mapa juntamente com seus inimigos. Então, rezamos pela espiritualidade de Israel, dos nossos irmãos israelitas que estão perdendo a espiritualidade, estão se afastando da espiritualidade, que talvez estejam perdendo para os israelitas da diáspora. Falo israelitas que estão espalhados por outros países, que não são israelitas, ou comumente chamados judeus, que estão no Brasil, que estão em vários países do mundo, que têm uma espiritualidade melhor do que a espiritualidade dos judeus israelenses. Então rezamos. Por que será que Israel está tendo dor de cabeça com um grupinho chamado Hamas, sendo que o Israel da Guerra da Independência, da Guerra de 1948, ele encarou países, não foi um grupinho extremista, foi exércitos, foram exércitos. Israel encarou força aérea de vários países, a força aérea de diversos países atacando Israel. Era a infantaria de diversos países atacando Israel. Um momento bom, fornecido pela União Soviética. Sendo, além dos exércitos numerosos, inundando, sabe, como se fosse as águas do mar inundando o norte, inundando o leste, inundando o sul, inundando o oeste, imprensando o nosso povo, e nosso povo venceu. Aquilo aqui foi sorte? Não, foi Deus. Ali eles tinham espiritualidade, eles estavam tementes, tinham acabado de escapar, porque Israel foi da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, para 1948, quando ressurge Israel, são apenas 2 anos. 2 anos é muito recente, muito pouco. Ainda tem israelitas ali sentindo a morte, o cheiro da morte, por ter escapado. Então, gente, ali tinha espiritualidade. Os anos se passam, Israel vai perdendo a espiritualidade. E uma guerra, ou seja, em uma festa rave, com uma baita de uma estátua de Buda, onde tinha pessoas ali reunidas no mesmo dia, que era um feriado, ali era um feriado, de Shemini Atzeret, final de Sukkot, enquanto israelitas religiosos praticavam sua espiritualidade, se elevavam espiritualmente invocando a Deus, estava um grupo de pessoas em uma festa rave, como se estivesse zombando dos religiosos, ironizando os religiosos. Pessoas de esquerda simplesmente ironizando os israelitas praticantes, que estavam praticando, celebrando Shemini Atzeret naquele feriado. Ele estava ali, uma festa rave, rolando todo tipo de abominações, coisas que Deus detesta, coisas que Deus não, que Deus abomina, uma baita de uma estátua de Buda. Foi exatamente por ali que o mal entrou.
Foi exatamente por ali que o Hamas entrou. Por que o Hamas não atacou comunidades judaicas praticantes que estavam ali realmente reunidos diante de Deus, invocando a Deus, nosso Criador, bendito seja Ele? O mal entrou exatamente por onde Deus não estava. Deus estava longe daquele local onde estavam reunidos praticando abominações até idolatria. E ali houve um grande massacre. Um grande massacre de quem? De judeus ortodoxos? De judeus Hassidim? De Haredim? Não. De conservadores? Não. De pessoas que estavam ali sem um pingo de temor a Deus. Foi por ali que o Hamas passou. Foi por aquela brecha onde não havia o escudo divino. Exatamente por aquela falha espiritual que o mal entrou e se for milhares de vidas. Centenas de vidas, mais de 1000 pessoas foram massacradas ali, naquela festa. E até hoje tem reféns. Israel está tendo dor de cabeça, dificuldade para vencer um grupinho chamado Hamas, que não tem, repito, não tem aeronáutica e não tem força aérea, tem uma artilharia que não dá para comparar com a artilharia israelense, e também um exército de Israel bem mais numeroso, né? E eles estão em dor de cabeça. Então acho que está faltando mais espiritualidade da parte do nosso povo. Tá? Esse não é Israel da guerra da independência. Esse é um Israel fragilizado espiritualmente, como um Shimshon. Um Israel que está perdendo a espiritualidade, e ao perder a espiritualidade, querer transformar em folclore coisas importantes da nossa vida, que é a nossa conexão com Deus. Nós vemos agora uma grande fraqueza desse Israel atual. E lamentamos pelo que está acontecendo, porque é uma guerra que já passou de ano. É uma guerra absurda. Enquanto que na guerra da independência foi rápida, em outras guerras seguintes foram bem rápidas. Contra países, como pode Israel, está tendo tanta dificuldade para vencer, para derrotar um grupinho chamado Hamas. Lamentável. E agora? Alá é por Israel? Ou Alá está um pouco neutro nessa parte aí, e talvez futuramente Alá seja pelos árabes? Lamentamos pela falta de espiritualidade. Um país como Israel, odiado por muitos países do mundo, por toda parte do mundo, né? Nosso povo israelita odiado em diversas partes do mundo. Como pode perder a espiritualidade? A nossa força está na fidelidade ao nosso Deus. A nossa força vem do nosso Criador. Como Moshe cantou quando atravessou o Mar Vermelho com os nossos antepassados. Ele disse: Deus é a minha força. Israel não pode ficar confiando na sua infantaria, no seu exército, na sua aeronáutica, na sua marinha. Israel tem que confiar em Deus. Aí sim, a aeronáutica vai funcionar, a marinha vai funcionar, a infantaria vai funcionar, a artilharia vai funcionar. Mas se Israel não temer a Deus e não se elevar espiritualmente, continuar se secularizando, perdendo a espiritualidade, pegando israelitas praticantes, espancando, batendo, até prendendo, porque eles não concordam que haja uma passeata, uma festa de fornicários profanando Jerusalém. Os fornicários estão se reunindo para ir para Jerusalém para todos os anos até a parada dos fornicários. E quando judeus temente a Deus protestam contra aquela situação, contra aquelas abominações, contra a falta de respeito no local sagrado, eles são espancados pela polícia israelense, são arrastados à força e são presos, porque não podem protestar por algo que lhe pertence. Então, o que nós vemos é que Jerusalém, ou Jerusalém, está mais protegida pelos árabes
porque ele não toleraria isso, não aceitaria isso, os árabes não aceitariam isso, que Jerusalém fosse profanada, desrespeitada por uma parada de fornicários que não temem a Deus e que não respeita a nossa religião, a nossa crença, mas vai lá só para profanar, praticar atos abomináveis, comportamentos abomináveis perante Deus. Se não são religiosos, se não querem ser, se não respeitam, então deveriam respeitar os locais sagrados de nosso povo, de nossos antepassados. Então vejo que a parte de Jerusalém, que está do lado dos árabes, está mais protegida, aguarnecida e ilesa de profanação do que a parte que está do lado israelense, ou seja, do lado judaico. Porque é lamentável. E se os árabes tivessem realmente o controle de toda Jerusalém, haveria mais profanação? Eu tenho certeza que não. Então Israel está querendo agradar o mundo. Enquanto Israel ficar querendo agradar o mundo, vai estar desagradando a Deus. Tá? Esses caras deveriam ser proibidos de pisar em locais sagrados, em locais religiosos que pertencem ao nosso povo. Mas, lamentavelmente, quem protesta é espancado, é preso, é arrastado pelas ruas, e Deus não está se agradando disso. Então, pode falar quem quiser. Israel, a IDF não é mais como antes. As forças de defesa de Israel não é mais como antes. Não é mais como antes. Ao perder a espiritualidade, está perdendo realmente o poder que tinha. Vemos que o Irã, recentemente, fez um estrago muito grande em Israel. E está faltando Deus. Está faltando Deus. Eu acredito que Deus não vai deixar de apoiar quem tem uma espiritualidade em dia, quem respeita os locais sagrados, para apoiar alguém que quer, um povo que quer agradar o mundo, um país que quer agradar o mundo e vive desagradando a Deus, faltando com respeito até aos religiosos que invocam ao Criador. Isso é lamentável. Apenas a parte errada de muitos que lamentavelmente não querem defender a terra sagrada, mas talvez seja esse o motivo por ver seus direitos violados e tirados para dar a pessoas que não têm respeito aos locais sagrados. Isso é lamentável, isso é muito lamentável. Então, peço muito a Deus por Israel, sou um israelita da diáspora e pretendo continuar como israelita da diáspora. Não tenho interesse de morar em Israel, pelo menos até o presente momento. Mas o que me atrairia em Israel seria a espiritualidade, como no dia da independência, da guerra da independência, sabe? A respeito a Deus e proibir os fornicários de profanar os locais sagrados, porque são sagrados e não cabe aos fornicários pisar naquele local para faltar com respeito aos nossos locais religiosos. Então, ir a Israel, para mim, seria me angustiar ao ver esse tipo de coisa. Então, prefiro não ir a Israel e me conformar como um israelita da diáspora. Mas sonhar também, como todos os israelitas, como diz o hino da nosso hino nacional, né? Que no fundo da alma de todo judeu existe uma vontade de voltar para sua terra, a terra de Israel. Então, também existe dentro do meu coração voltar para a terra dos meus antepassados, mas nessa condição, sinceramente, não dá. Porque se não fosse o nosso Criador, eles já tinham nos engolido vivos. E eu quero encerrar lendo aqui o Terlim 124, que diz assim, o início: se não fora Yahvé que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora Yahvé que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Tá? Então, se não fosse nosso Deus, ele já teria nos engolido vivos. A marinha, o exército,
não é infantaria, não é artilharia, é Deus, Israel. É Deus, tá? Porque nem os Estados Unidos lutou com tantos países ao mesmo tempo como você lutou na Guerra da Independência. E milagrosamente, tu venceu os inimigos do norte, do leste, do oeste, do oeste. Incrível. Aquele que diz que isso não é milagre está mentindo, está negando a realidade. Ou então querer chamar os judeus da época de super-homens. Eles não eram super-homens, eles eram tementes a Deus. E o temor a Deus, como está escrito também no Taná, é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus, você está sendo sábio. Então, como disse Moshe, quando atravessou o Mar Vermelho com nossos antepassados, Deus é a minha força. Deus é a tua força. Deus é a nossa força. Shalom, Lehitraot.